Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Pode Educar, é o seu podcast sobre educação aqui pela Ibiapaba TV de São Benedito, recebendo o nosso mestre professor Domingos Teles. E hoje, com muita alegria, quero apresentar para vocês mais um livro lançado pelo escritor, professor, mestre Domingos Teles, que é intitulado De A Nascente de um Rio. O livro já está disponível para você adquirir, inclusive hoje está aí entre os 30 mais vendidos na plataforma da Amazon.com, e quem vai falar mais sobre ele é o professor Domingos, que já está aqui com a gente. Então a gente vai deixar o livro aqui durante todo o nosso programa de hoje. Então queria já pedir a você que compartilhe o nosso link aí nas redes sociais do nosso Pode Educar, que está chegando ao seu terceiro episódio e que hoje traz um tema assim também muito especial, muito importante para a gente debater e tratar aqui no nosso Pode Educar de hoje, que é sobre o fardo, né? A educação e o fardo que é para a família. Como é que a família lida com as crianças de hoje, né? Que muitas consideram realmente esse fardo. E a educação, e a escola também considera. Como é que ela lida e age com esse, entre aspas, esse fardo? Então, para falar com a gente, recebo aqui mais uma vez com muito prazer, professor Domingos Teles. Seja bem-vindo ao nosso Pode Educar de hoje. Muito bem, Sidney. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui para debatermos esse assunto tão importante. E a educação é a nossa praia também, não é? E pela experiência que nós temos de tantos anos, já passamos por tantas fases, por tantos ciclos, por tantos modismos na educação, e que, graças a Deus, sempre debatemos e nunca entramos de cara nesse modismo, temos nossa opinião, e por isso mesmo, de certa forma, me permitam dizer que temos essa credibilidade exatamente por não estarmos sempre abraçando determinadas novidades que têm caído de paraquedas na educação ao longo das últimas 3 décadas. E vamos lá conversar. Mais do que um fardo para os pais, é um fardo para nós, exatamente pela maneira, a postura que os pais estão tendo aí nas últimas 2 décadas, né? A postura que eles têm perante a escola e perante a nós, professores. Cobranças que nós é que deveríamos fazer a eles, e eles é que fazem essas cobranças injustas, muitas vezes, para nós. A gente poderia dizer que é um jogo de transferência de responsabilidades? Exatamente isso. Exatamente isso, professor Sidney. É um jogo de transferência de responsabilidade. Nós vivemos num mundo em que o tempo é curtíssimo, sabemos disso, que muitos dos pais, mães, trabalham 3 turnos. Não é mais como antigamente, em que a mãe se dedicava exclusivamente a essa tarefa de casa, e nós não somos favoráveis a isso, que fique bem claro. Achamos muito melhor que seja como hoje, que a mulher ela tenha a capacidade, de estar onde ela queira estar. Isso é muito bom, né? Mulher que tem aí conquistado espaços grandiosos, maravilhosos. E isso é de uma grande relevância, e nós somos favoráveis a isso, né? Sua esposa, minha esposa, são exemplos de mulheres assim. Agora, o que não pode acontecer é que você, devido a essa mudança, a esse avanço tão importante na luta que
as mulheres e a família em si conquistou, que de repente isso reflita de forma negativa na educação dos nossos filhos. Outro ponto também importante, você está querendo dizer que é só a mãe que tem que ir olhar a agenda, sentar com o aluno lá na mesa para estudar? Não, não é isso não. Pais também. Eu tenho amigos que essa tarefa pertence a eles também. E tenho amigos que fazem até um rodízio, né? Hoje eu vou ficar com as crianças aqui na questão do estudo, amanhã é você. Não pode ficar alheio, não fazer nada, ficar omisso e aí, como você disse muito bem, transferir responsabilidades. Que responsabilidades? De educar, de ensinar, de ser o mediador. Na verdade, nós somos mediadores entre o conteúdo e o aluno, né? Tudo isso colocar nas mãos dos professores e ser uma desculpa para que os alunos, alguns não tenham obtido êxito no aprendizado. O conceito em si, a nota, se é 7, se é 8, se é 9, nós já discutimos isso aqui, pouco importa. O que importa mesmo é o que fica de aprendizado para o aluno. Porque se conceito de notas valesse alguma coisa no Brasil, nós tínhamos aí recuperação ou reprovação aos montes, né? Também não é que nós aqui sejamos favoráveis à recuperação de alunos, não. Você tem meios de fazer com que ele não chegue a esse ponto e que possa ter aí esse caminho percorrido sem atropelo e sem o constrangimento de ter que repetir um ano. Agora, a gente está falando aqui de fardo, né? E esse fardo que é um fardo para a família e acaba sendo também esse fardo para a escola, devido a essa questão da própria transferência de responsabilidades. E no seu livro, você coloca isso, que nós não podemos arcar com esse fardo. Quando é que isso acontece? Quando é que esse fardo acontece que nós não poderemos arcar com ele? Que fardo é esse? Olha, Sidney, isso acontece no Brasil, hein? Não é uma coisa particular de São Benedito, ou da Serra da Ibiapaba, ou do Ceará, ou do Nordeste. Nós estamos falando aqui de Brasil, nós não estamos aqui representando nenhuma escola específica. Bom que fique bem claro isso, certo? Nós estamos falando no geral. Rede particular, rede municipal de ensino, rede estadual. É a educação como um todo, né? A educação como um todo, certo? E esse fardo acontece exatamente quando se é cobrado por uma nota, ou por um aprendizado que a criança não teve, ou por um bullying que a criança sofreu na escola, ou pela displicência do aluno dentro de sala de aula, né? Pela falta de acompanhamento em casa. Cara, isso é essencial. Não dá para que só nós sejamos os mentores principais de uma criança, não existe isso. Então, o fardo é isso. Nós, professores, temos que aguentar toda uma problemática que existe, na maioria dos casos, em casa, né? A falta de tempo para com os filhos, os presentes para o filho, para poder tentar, né, ali suprir uma lacuna que é a falta da presença, a falta do carinho, a falta do acompanhamento. Então, e isso repassam para a escola, repassam para nós, a maioria das famílias. Nós hoje
Somos babás, somos tutores, somos professores, somos psicólogos, somos psiquiatras, nós somos tudo na escola. Né? Não fomos nós que pedimos ou que fomos buscar isso. Nós fomos obrigados a ter toda essa carga pesada e uma carga emocional também muito destrutiva, exatamente porque a família se transformou. Se transformou para melhor, em muitos dos casos, sim, com essa independência da mulher, com essa ajuda grandiosa que a mulher dá na família, mas, em detrimento disso, muitas crianças ficaram abandonadas a um ponto que tem pai que não tem um minuto para olhar a agenda de uma criança. Nós sabemos o que estamos dizendo, porque nós acompanhamos o dia a dia e dá para perceber o que acontece. A estrutura na família hoje não é mais uma estrutura de antes, né? Então, tudo aquilo abala uma criança. E como ela não tem em casa a quem fazer esse desabafo, recorrer a alguém de casa para que possa conversar, acalmá-lo, possa ali mostrar o sentido de tudo aquilo, eles vão descarregar tudo na escola, na sala de aula. Nós sabemos, precisa sermos psicólogos para conhecermos que uma criança está passando por um problema na sala de aula, percebe-se logo, né? Então, esse é o fardo, essa é a responsabilidade da família que quer transferir para nós, professores, porque acham que, ou, no caso da escola pública, nós recebemos um dinheiro que é pago pelos pais, via governo, ou na escola particular, por dinheiro que é pago também por esses pais. E aí inverteu-se, cara. Não há mais aquele respeito, aquela consideração, aquele sentimento de que nós somos ali parceiros. E não, muitas vezes acham que somos empregados, né? Que somos empregados desses pais e que aí temos que suportar tudo, os desaforos, os problemas que as crianças levam, a falta de assistência que elas têm em casa. Repito, aqui a gente não está falando especificamente de colégio esse ou aquele. Aqui é um podcast que está indo para o mundo inteiro. Você tem que assistir aí é outra coisa, mas em termos de que está no mundo inteiro, obviamente está. Para que a galera entenda que nós não estamos aqui nos direcionando à escola essa ou aquela. A realidade é essa ou aquela, né? Exato. É de um todo, de uma observação, de uma reflexão sobre o todo. Então, poderíamos dizer que existem obrigações que são inerentes para a família e obrigações e metas inerentes para a escola? Ah, sim, com certeza. Isso é bem claro para nós professores, eu, você, para coordenadores, supervisores, diretores e até para os próprios pais. O problema é que muitos não querem aceitar, não querem admitir. Isso se tornou uma banalidade tão grande de se achar o seguinte: entrou na escola, pronto, tudo ali parte a ser responsabilidade nossa. Atitude comportamental da criança, né? As suas responsabilidades. Não, nós não estamos ali para ensinar determinadas coisas que cabem à família. Não somos nós que temos que fazer isso, né? Mas
é o que tem acontecido, e isso tem sido não só uma maldade muito grande para conosco, mas uma desonestidade com essas crianças também. Porque as crianças acabam incutindo isso. Eu tive aluno, Sidney, numa rede municipal aqui de uma da cidade, na Serra da Ibiapaba, que a criança, tio, eu queria morar com você. Aí eu disse, não, mas você tem seu pai, tem sua mãe, são pessoas boas, pessoas batalhadoras. E a criança chegava a dizer, mas não tem tempo para mim. E aí aquele professor, não só eu, não é uma coisa só minha, hoje, a maioria dos professores, principalmente professores aí, Fundamental 1, Fundamental 2, se aproximam muito mais, acabam ouvindo muito mais do que os próprios pais, para que você veja a que ponto nós chegamos. Você está acompanhando o Pode Educar, o seu podcast sobre educação pela Ibiapaba TV de São Benedito. Nós gostaríamos aqui de agradecer aos nossos apoiadores, né, pessoas que acreditam na educação, valorizam a educação assim como nós. Queremos aqui registrar e agradecer ao deputado Alisson Aguiar. Muito obrigado pela parceria, pelo apoio de sempre. Agradecer também ao prefeito de São Benedito, Saul Maciel, ao vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, ao ex-prefeito de São Benedito, Gadiel Gonçalves. São pessoas que nós já falamos, agradecemos, e eles que acreditam, valorizam e reconhecem a educação como algo que vai mudar, que transforma, que pode transformar o mundo para melhor. Ô Sidney, eu queria fazer só uma observação, uma ressalva. Na verdade, o meu livro, que hoje está entre... É este livro aqui? Não é isso. É essa ressalva que eu quero fazer. Mas é um livro em educação, práticas e intervenções pedagógicas, livro que eu lancei há 3 anos atrás e que hoje está ocupando o ranking, no ranking dos mais vendidos para instituições, né, e organizações educacionais, como escolas, faculdades, universidades, vários tipos de cursos que tem, ocupando a 26ª colocação. Ele só faz o ranking dos 100 primeiros no universo de 3.000 livros, 5.000 livros, segundo o Amazon.com.br. E detalhe, beleza? Na semana passada ele pulou da 80ª posição Exato. para a 26ª, não é isso? Beleza. E é um livro em educação. E este é o mais novo Esse lançado, é o mais né? novo, chegou hoje, eu já estou fazendo a entrega para a biblioteca de várias escolas, gratuitamente, para a biblioteca pública do município, para os apoiadores, e o lançamento, para quem quiser adquirir, será agora sábado é dia 13, se não me engano. Dia 13 agora de setembro, na Livraria Teles. Quem quiser adquirir o livro, aí é um preço bem legal, bem camarada, e o livro está muito lindo, esse livro. Já a gente vai dar um spoiler do livro, né? O que as pessoas podem conhecer e ler nesse livro, já aqui no nosso Pode Educar, tá bom? Mas o nosso episódio de hoje, ele está falando sobre a escola e o fardo da família. Nós já conversamos aqui muito sobre essa questão das transferências de responsabilidades, né? Das metas, obrigações da escola e da família, nessa relação, nessa vida que o estudante tem, nessa jornada que é praticamente de uma vida toda. E eu queria fazer outra pergunta, aliás, um comentário, sobre a questão vamos dizer assim, do apoio, né? Até que ponto é essencial a gente estar dando esse apoio para os filhos, para os alunos, para a escola, a família, escola e família? Como é que deve ser essa relação diante desse fardo que hoje está tão latente? Sidney, essa questão de parar de transferir responsabilidades. Eu tinha um colega do racha, do futebol, que ele era expert nisso. Ele dava uma bola, muitas vezes a bola vinha curta para a gente, ou a bola vinha longa demais. E aí ele
ao invés de reconhecer o erro, ele começava a reclamar para quem ele tocava essa bola. E um certo dia eu disse para ele, rapaz, para de transferir responsabilidade, assume. É você que não está fazendo a bola chegar até a gente. Aí ele fazia aquele teatro, né? E todo mundo percebia o que acontece na escola. O apoio é essencial, cara, porque os pais têm que assim, observar os professores como parceiros de uma luta que é, num mundo tão conturbado, fazer com que os filhos tenham equilíbrio emocional e não só aprendam aquele conteúdo, não só a parte cognitiva. É importante, é importantíssimo. Mas a parte emocional é mais ainda. E os pais podem tirar um tempo, uma conversa de 20 minutos, uma conversa de meia hora, sentar com o filho para uma leitura, para ajudá-lo no exercício, nem que seja as 3, 4 primeiras questões, até porque hoje há um direcionamento por parte de nós pedagogos aos professores, eu, você e tantos outros, de que não adianta jogar numa disciplina 10, 15 questões, porque para casa, porque o aluno... Mas como antigamente você tinha o quê, Sidney? Você tinha português, matemática, história, ciências e geografia. Hoje você tem, cara, de 12 a 18 disciplinas. Então, tem que saber dosar isso aí. Muitos professores já têm esse pensamento, essa noção de que não adianta também você maltratar uma criança porque você vai dizer ou entender, não, esse é o seu emprego, o seu trabalho é esse. Sim, mas da mesma forma que nós, no nosso trabalho, ou como radialista que somos, ou como professores, ou empresário, ou médico, ou advogado, ou pedreiro, ou, enfim, não queremos ser explorados, a criança também não quer. Verdade, A criança tem fadiga. Nós não vamos dizer isso para eles abertamente. Olha, em casa eu vou passar hoje, tio vai passar hoje 5 questões. Porque vocês não podem se estressar, porque vocês não podem ter uma fadiga, porque são muitos pontos a serem estudados. Ninguém vai dizer isso para eles, óbvio. Porque aí a criança pode se apegar a isso para poder, né, exatamente, se afastar um pouco ali do que interessa. Mas é necessário que você haja assim. Você passar na sua matéria 5 ou 4 questões, não vai definir lá na frente, isso para casa, não vai definir lá para frente que um aluno vai deixar de ser um médico, um advogado, um empresário, um comerciante, nada disso, beleza? Olha, aconteceu um caso comigo, isso tem uns 5 anos, e aí eu estava na sala de aula durante 4 dias com uma turma. Eram 4 disciplinas. E uma sexta-feira, numa dessas disciplinas, eu passei para casa. Andar de bicicleta. Meu Deus, para que eu fiz isso? Pura realidade, professor Sidney Silva. Nunca esqueci disso. É isso aí que eu digo, cara, são as ignorâncias, a falta de conhecimento do que é uma criança e como deve se tratar do adolescente e como ele merece também, deve-se ali você aliviar em determinado ponto. O pai praticamente pediu a minha demissão do colégio, porque viu na agenda lá andar de bicicleta. E nas outras disciplinas,
Eu estava com essa turma, já tinha exercício. Eu disse, sabe de uma coisa, cara, isso aqui eu vou mudar. Quer dizer, dá um ali, dá o que eu quiser. Se ele quisesse andar de bicicleta, que ele andasse, se eu não quisesse. Nunca esqueci disso. Um pai que era um empresário, que não sabe nada de sala de aula, que não estudou o que nós estudamos, que não leu o que nós lemos sobre o assunto, se sente no direito de interferir, né? Interferir numa ação pedagógica que a gente faz. Eu acho que talvez ele preferisse que eu dissesse, para casa, roube uma bicicleta. É isso. Então, eu gostaria agora que você falasse sobre o livro. O livro está quentinho, chegou agora, já está disponível. Conte um pouco sobre esse livro, a inspiração para escrevê-lo e o que mais você desejar falar. Olha, Sidney, esse é o meu 8º livro. Eu já tenho escrito para crianças, eu já escrevi livro ideológico, como foi o 7º recentemente, já escrevi 2 livros na área da educação. Um deles, hoje, como nós já falamos aqui, hoje se encontra, segundo Amazon.com.br, para instituições e organizações educacionais, ele ocupa a posição 26, num ranking de 100 que eles fazem, mas que são 500, são 900 livros, né? Eles fazem um ranking de 100, e esse livro em educação, que é o Práticas e Intervenções Pedagógicas, está ocupando a posição de número 26, né? E eu venho com esse livro histórico, é um livro também que fala de meio ambiente, que é a nascente de um rio. Que nascente de um rio? Do rio que corta a cidade de São Benedito, que é o rio Arabê. Aqui eu também conto até porque ele tem esse nome. E é um livro que relata um fato acontecido no início do século XVII, entre os Tabajaras aqui de São Benedito e os Tapuias aqui de São Benedito, que eles lutaram, entraram em guerra por essa nascente que fica na Pimenteira 2, aqui em São Benedito, Serra Grande da Ibiapaba, no Ceará, e que pertence à família do senhor Chico Parente. Está aqui a foto dela, linda por sinal. Tenho levado muitos alunos e levado até alunos de faculdades, por exemplo, do Piauí, que vem conhecer onde é a nascente do rio que passa pelo Piauí. É um rio que deságua no Piauí, não é isso? É, sim, Piracuruca, exatamente. Lá já recebe outro nome, não é? E fala dessa guerra que envolveu, além de Tabajaras e Tapuias, os Tapuias tiveram, entre aspas, porque eles foram traídos pelos portugueses no dia da última batalha que eles tiveram, e fala dos Tabajaras que tiveram o apoio dos franceses, não é? E aí está tudo contado aqui, porque o rio Arabê, esse nosso rio que não tem nada a ver com o Rio das Baratas, nada a ver, tem nada a ver com o Rio das Baratas. Ele tem interpretação errada, né? Errada, é. E a gente explica isso em alguns livros, tem colegas que já explicam isso também em seus livros, relatando o que eu falo, e nas escolas, nas palestras que nós damos. E aí, Sidney, são 3 nascentes, na Santa Rosa, na Pimenteira e essa, Santa Rosa, Espadeiro e essa da foto na Pimenteira. Em livros passados, se coloca, não de forma errada, onde estão essas nascentes, mas porque na época, por exemplo, lá na Santa Rosa se chamava Sítio Barrigas, o local, aí muitos historiadores ou escritores colocam lá no Sítio Barrigas, o sítio esse ou aquele, mas hoje é Santa Rosa,
Espadeiro e Recanto, que é o mesmo local de antigamente, só que hoje tem um outro nome, não é? O livro eu sou suspeito em falar, mas ele está lindo, tem muita coisa legal, projetos que eu desenvolvi que ainda podem ser aplicados, né, para quem desejar salvar nossa flora e fauna, e tem toda essa guerra que aconteceu entre Tabajaras e Tapuias, corsário francês famosíssimo na Europa, que veio aqui lutar ao lado dos Tabajaras. Houve uma questão muito grande, e os Tabajaras juram até hoje, né, que foi o governo francês que eles não sabiam nem que esse cidadão era um famoso. Juravam, porque nós não temos mais assim os Tabajaras, né, que juram que nunca pediram auxílio desse famoso corsário europeu que entrava nas guerras somente para ganhar dinheiro. Os mercenários. Né? Exatamente, os mercenários. E como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Olha, esse livro, como ele é uma história nossa, ele é daqui, da região da Ibiapaba, eu nem coloquei no amazon.com.br, porque é um interesse nosso, principalmente São Benedito. Todas as escolas que estão localizadas na cidade vão receber gratuitamente, algumas escolas da zona rural, a Biblioteca Pública de São Benedito, né? Na Livraria Teles, aos sábados, nós vamos estar emprestando, e você pode adquirir comigo, né? Só aí o 88 996475496 e adquirir o livro, está muito legal. Vai estar à venda na Livraria Teles também. Na Livraria Teles a gente só expõe e empresta livros, desde 2017, na rua, né, no espaço, aqui numa rua em São Benedito, na Aristides Barreto. Mas nesse dia, além de termos esse livro para quem for pegar emprestado, para quem quiser adquirir, um preço show de bola, está custando R$20, bem acessível, R$20, e você vai ter uma história linda nas suas mãos. Que bom, bacana. E sem falar, né, que o Rio Arabê é o rio que deu origem à nossa cidade de São Benedito. Foi lá onde foi construída a primeira capela, que deu origem à primeira igreja, o povoado, enfim, tem muita história. Onde se colocou Pero Coelho, onde nós tivemos depois, em 1725, a chegada do Índio Jacó, que é o fundador de São Benedito. Cara, é lindo. O Rio Arabê tem tanta história. Tem muita história. E vale a pena adquirir, vale a pena ler A Nascente de um Rio, novo livro do professor Domingos Teles. E com ele aqui a gente vai encerrando o nosso Pode Educar de hoje. Muito obrigado, professor Domingos. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. É isso aí, sim, né, gente? Muito feliz, tanto eu como você, pelo alcance que está tendo esse podcast. É muito legal. Agradecer aí ao líder Gadiel Gonçalves, ao prefeito Saul, vice-prefeito Chiquinho, ao deputado Alisson. A educação precisa dessas parcerias, cara. E porque aqui é um assunto seríssimo, um assunto que está sendo necessário ser debatido, e que não é só debatido por nós. Muita gente vem dessa necessidade, tem muito podcast sobre o assunto. E nós estamos nos inserindo também nessa área, porque ela é nossa, ela é de todos, e ela se faz muito necessária estar tendo esse enfoque. Isso mesmo. Então, um abraço, até a próxima semana com mais um episódio do Pode Educar com Domingos Teles e Sidney Silva. Um abraço e até a próxima.